Desde os primórdios de One Piece, a gente ouviu falar sobre piratas lendários, almirantes invencíveis e criaturas que desafiam a própria lógica do mundo. Mas existe uma força acima de todas essas. Uma presença que não precisa aparecer para ser temida, porque só o seu nome já é o suficiente para fazer os próprios deuses se ajoelharem. Ele está além da justiça, além dos mares e além da própria vida. Hoje você vai entender tudo sobre as habilidades completamente absurdas de Imu-sama, o verdadeiro soberano desse mundo, o ser mais poderoso revelado até então e dono do poder mais quebrado de One Piece. Do controle sobre os Gorosei à posse do abismo, da telepatia à imortalidade, cada habilidade dele quebra uma regra fundamental desse universo. E fica comigo até o final, porque a ordem de apelação de suas técnicas só cresce com o decorrer do vídeo. Habilidades e poderes. Na história de One Piece, o trono vazio simboliza a igualdade. Nenhum rei, nenhum nobre, nenhum dragão celestial deveria se sentar ali, porque todos os países do mundo seriam, em teoria, iguais diante à luz dos deuses. Todos teriam ali uma equiparação em seu poder e influência. Mas essa é a grande mentira do governo mundial, porque nas sombras há sim alguém sentado naquele trono. E esse alguém é Imu-sama, a entidade mais poderosa e temida de toda a história. E ao ostentar esse título, sua autoridade é um dos maiores poderes que alguém poderia ter, e para alcançá-la, certamente tem que ser muito forte. Imu detém o controle absoluto sobre os 5 anciões, os mesmos que as pessoas do mundo acreditam ser as autoridades máximas do planeta. Mas não são, eles se curvam diante do soberano, o servem com uma devoção cega, seja por acreditarem nele ou principalmente por medo, porque o Imu, por sua vez, tem o poder de revogar os títulos deles a qualquer momento, consequentemente apagando suas vidas. Mas isso ainda é pouco. Imu também comanda os Cavaleiros de Deus, uma elite formada pelos mais fortes entre os dragões celestiais, responsáveis por manter a ordem em Marejoa e supervisionar os assuntos, por assim dizer, divinos. O mais assustador é que Imu não é apenas uma figura política de enorme influência, ele é, como a gente costuma dizer, um combatente. Durante o confronto com os piratas guerreiros gigantes, Imu não hesitou em entrar no campo de batalha, possuindo o corpo de Gunko, uma das Cavaleiras de Deus. Mesmo diante de inimigos que chegaram a enfrentar os próprios Gorosei, Imu demonstrou total domínio da situação, sem recuar, sem demonstrar medo. E essa não foi a primeira vez. Décadas atrás, durante a lendária invasão de Rox de Shebeck ao Salão das Flores, Imu reconheceu a presença do homem que havia matado um almirante e sequestrado 5 reis durante o Reverie, mas ele simplesmente não hesitou. Bastou seu olhar para fazer o Shebeck entender que naquele momento ele não podia fazer nada. Rox chegou até o coração da capital sagrada, pronto para derrubar os deuses, mas viu que era um impasse. Sabia que contra aquela figura nada poderia fazer e por isso prometeu voltar. Então olha a dimensão da sua força. O próprio Shebeck, um cara que figura num patamar quase que exclusivo seu, o maior monstro da sua era. Ele reconheceu, diante de Imu, que não havia nada mais que ele próprio poderia fazer. No próximo encontro entre os dois, no fatídico próximo encontro, Imu possuiu o corpo de Jay Garcia e tomou controle da vontade de Shebeck. O dominou sob sua técnica demoníaca e fez com que o lendário pirata encontrasse seu fim. Isso define bem o que Imu representa. É um limite final, o abismo que existe entre o poder humano e o poder divino. Os Gorosei, seres imortais, donos de poderes demoníacos, temem Imu. Durante a batalha em Elbaf, Himoshifu Killingham denotou que, ao sentir a presença do grande ser do todo-poderoso do soberano, sua energia para a batalha estava redobrada, como se a mera influência de Imu na região já fosse o suficiente para bufar, para elevar os seus poderes. E para completar, Imu aparentemente detém uma das armas ancestrais. Um artefato colossal movido pela Mother Flame criada pelo Vegapunk, capaz de aniquilar uma ilha inteira em questão de segundos. Foi essa arma que apagou o reino de Lulúzia do mapa, não restando nem poeira e nem memória. E tudo isso, por mais incrível que pareça,
é só o começo. O Abismo. Agora, precisamos falar sobre o poder que parece sustentar tudo que tange Imu-sama. O Abismo, uma força misteriosa, cuja fonte parece ser o próprio Imu, acessível apenas à mais alta casta dos nobres mundiais, os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados. Nós ainda não temos uma definição perfeita desses poderes, mas ao que tudo indica é uma energia primordial que permite atravessar vastas distâncias instantaneamente ou invocar outros à sua presença através de círculos mágicos. O funcionamento exato desse poder é desconhecido, mas sabemos que ele depende de algo chamado a Marca do Abismo, um selo místico gravado em certos indivíduos. Apenas aqueles que possuem essa marca podem viajar pelo abismo. Ninguém sabe como ela é adquirida, estima-se que Imu-sama é quem faz ela ou entrega ela a alguém, mas a sua existência impõe uma limitação importante. Quem é marcado não pode levar consigo quem não é, ou seja, se quiser transportar pessoas comuns, como prisioneiros ou reféns, precisa recorrer a meios convencionais, como por exemplo navios. Outro detalhe é que a viagem pelo abismo não exige consentimento. Se alguém for chamado por outro portador da marca, pode ser teletransportado contra a própria vontade, mesmo sem ter tempo de reagir, resistir ou sequer entender o que está acontecendo, como a gente pode ver com o Sommers aí de cuequinha, né? Mas Imu, em sua forma de combate, usa o abismo de uma maneira completamente diferente. Enquanto os outros o utilizam apenas para se mover ou aparentemente serem possuídos, Imu invoca armas, lança magias e molda a própria realidade. Os círculos mágicos aparecem no ar, se abrem como portais e de lá saem lanças, tridentes, pistolas, correntes feitas de pura escuridão e o que mais ele tiver e quiser summonar. O absurdo é que em batalha, Imu manipula o abismo com uma facilidade assustadora, criando e desfazendo fendas no espaço como se fossem meros gestos. As técnicas específicas que ele usa vão ser comentadas mais à frente, mas por agora vamos a outras duas habilidades incríveis desse soberano: telepatia e possessão. Imu mantém uma espécie de conexão sobrenatural com os 5 anciões e os Cavaleiros de Deus, como se fosse uma rede telepática que liga os portadores da imortalidade e dos poderes do abismo, sendo possível até conversar entre si, como mostrado no caso dos Gorosei. Em contrapartida a isso, normalmente, Imu se comunica através de um Dendenmushi, mas quando deseja, fala diretamente com a mente de seus subordinados. Já vimos isso em algumas ocasiões, como por exemplo na última conversa com Saturno em Egghead, só que essa conexão via Wi-Fi é muito, mas muito mais intensa e absurda do que parece. Porque além de conectar diretamente com o Jay Garcia, Imu simplesmente desligou o disjuntor do Gorosei de maneira remota, né? Não estava ali para clicar no botão e apagar o cara, não. Desligou o PC pelo celular, mano, sei lá. Num ato de pura vontade, como punição, ele retirou a imortalidade do ancião, mesmo estando a centenas e centenas de quilômetros de distância. Diria até milhares, né? Ou seja, a gente aqui acabou de descobrir a verdade sobre o corpo de Imu. O cara é uma antena de roteador, a antena do roteador mais forte do mundo. Piadas sem graça à parte, Saturno começou a queimar com uma substância negra, etérea, murchou, explodiu e sobrou apenas o seu esqueleto. Isso mostra que Imu não apenas concede a vida eterna, mas também pode retirá-la quando bem entende, o que justifica muito bem o medo absoluto que os Gorosei têm dele. E vai além disso. Imu é capaz de possuir completamente o corpo de seus subordinados, e os dois casos em que isso é apresentado são curiosamente diferentes. No caso da Gunko, quando a possessão começa, a personalidade original é apagada. Imu assume o controle total, transformando o corpo do outro em uma mera marionete. Mesmo dentro de outro corpo, Imu mantém todas as habilidades originais, seu haki, sua transformação demoníaca, seus poderes de destruição e tudo. E o mais aterrorizante, ele também ganha acesso às habilidades do corpo possuído. É uma habilidade de possessão plena e absoluta. Agora, temos o exemplo com Jay Garcia Saturno na Batalha de God Valley. A possessão naquele momento é diferente. É como se o Gorosei servisse como um próprio portal de invocação de Imu que, cara, assume a forma do Jay Garcia
mas não completamente, né? O soberano do mundo faz uma espécie de fusão entre si e o Gorosei, com o seu corpo original brotando do topo do yokai Gyuki. E olha que interessante, né? Nesse momento, a gente vê claramente a forma do Jay Garcia ali, até com o seu rosto, que parece, abre aspas aí, desligado, e também a forma de Imu ali soberano acima dele, como quem está controlando toda a situação e, claro, sendo o mestre, né, a figura principal ali dessa fusão bizarra. É como se a divindade tivesse se materializado sobre o corpo do seu apóstolo. De maneira prática, a grande diferença é que nessa ocasião o corpo físico de Imu, que a gente conhece como a silhueta, né, em forma de uma mancha negra ou uma fumaça escura, como o Roger menciona, está presente aí, enquanto no caso da Gunko, parece apenas a sua consciência tendo pleno controle da Cavaleira de Deus. Poderes demoníacos. E aqui chegamos à parte mais simbólica e mais aterrorizante. Já ficou muito claro que os poderes de Imu são, cara, diabólicos e têm uma influência enorme em outras pessoas, mas e em si próprio? Como isso funciona em si próprio? O soberano desse mundo pode se transformar em um demônio colossal. A primeira vez que essa forma apareceu, claro, em forma de silhueta ainda, foi durante o confronto com o Sabo no castelo de Pangeia. A silhueta era tão gigantesca, tão grande quanto a plataforma do trono vazio, e levando em consideração que os Gorosei são enormes e Imu parece ser ainda maior quando transformado, é provável que essa forma transformada seja realmente titânica. Nessa transformação, ele tem asas como de morcego, um rabo pontudo e uma forma que remete muito a um dragão, com dentes pontiagudos e a capacidade de engolir chamas. Isso, somado ao tridente, que parece ser sua arma principal, lembra as representações clássicas do próprio Satanás, que também é referido na Bíblia como o dragão vermelho. Nessa forma, Imu foi capaz de atravessar o corpo de Sabo, um usuário de fruta logia, com seu rabo pontiagudo, ignorando completamente sua intangibilidade. E mais, chegou a engolir o fogo de Sabo sem sofrer dano algum. Quando Imu usa o corpo da Gunko, manifesta apenas parte dessa transformação, como as asas e o rabo, além de uma influência estética no cabelo que o deixa maior. O que é bizarro é que, como Gunko, ele é capaz de flutuar livremente, voar por aí sem mover um único músculo sequer. E a mais, Imu pode invocar um livro mágico flutuante, um grimório com um pentagrama na capa. Desse livro, ele cria uma substância negra e viva capaz de aparentemente se transformar em qualquer arma que ele deseja. Essas armas são poderosas o bastante para ferir o gigante Brog com um único golpe. Além disso, Imu pode lançar seus inimigos diretamente ao abismo, onde eles são transformados em demônios semelhantes a ele. Esses seres perdem completamente a razão, embriagados pelo poder, e passam então a obedecer Imu como se fossem extensões de sua própria vontade. É através dessas técnicas que a gente vai ver agora que Imu exerce o que o define de maneira perfeita: simplesmente a dominação. Técnicas. Aquaro, o pacto do demônio. Imu cria um abismo no ar com a mão, que é então projetado para baixo de seu alvo, fazendo-o afundar. Em troca de uma porção da vida do alvo, ele se transforma em um demônio que possui um corpo imortal e força extremamente ampliada, que Imu chama de Poder de Deus, Kami no Chikara. O nome dessa técnica é provavelmente um trocadilho com as palavras japonesas Aku e Waru, que significam mal. Domi Reverse. Depois que o alvo de Imu fica parcialmente submerso no abismo e começa a se transformar em um demônio, Imu vira a mão e gira o alvo para que ele fique totalmente submerso. Se dois demônios estiverem em cada lado do alvo, ele também passará pelo mesmo processo e se transformará em um demônio. Isso é semelhante às regras do jogo de tabuleiro de mesmo nome, Reverse. Mas essa é só uma das formas de entrar no Domi Reverse. Imu também demonstrou a capacidade de converter um alvo específico em um demônio ao apunhalá-lo com suas garras. Então existem até o momento essas duas maneiras de ser alvo dessa habilidade, através de dois demônios ao seu redor e através do ataque de Imu. Embora não haja uma defesa conhecida para essa técnica, força de vontade suficiente e muita determinação pode atrasar a transformação,
como foi o caso de Rox de Shebeck. Imortalidade. Por fim, a imortalidade. Tava fraco até agora, né? Uma coisinha ali meio mais ou menos, só a criatura mais apelativa de todo o universo de One Piece, com os poderes mais apelativos da história. Mas o soberano desse mundo se coroa como um ser imortal. O primeiro ponto aqui que a gente tem, né, é a questão da sua regeneração praticamente e até então infinita. Ele toma dano, se machuca e volta à sua forma. E detalhe, ele não é apenas imortal, Imu domina o conceito da vida eterna, porque sua regeneração é absoluta. Durante o confronto lendário em God Valley, quando Imu no corpo de Saturno foi atacado simultaneamente por Rox, Roger, Garp, Barba Branca, Big Mom e Kaido, todos ao mesmo tempo, no ataque mais poderoso da história de One Piece, ele simplesmente tomou e se regenerou sem nenhum arranhão. O Shebeck na sequência fatiou ele completamente e Imu pareceu não sentir nada. Mesmo todos os ataques com Haki do Rei e Haki do Armamento revestidos não deixaram marca alguma. Então é simplesmente isso. Imu consegue conceder a imortalidade e retirar de quem quiser. Ele é o rei que decide quem vive e quem morre. Até entre os próprios deuses e acima de todos, ele é um ser de poder absoluto e com uma imortalidade além dos imortais. Aquele que transforma deuses em servos e servos em demônios. Esse é Imu-sama. Meus queridos, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo, beleza? E fica animado aí porque tem um vindo agora, numa leva aí de 3 vídeos especiais, mas tá chegando um daqui a pouquinho que vai ser, ó, pra estourar a boca desse balão inteiro e também chacoalhar aí, fazer tremer o universo, beleza? Então acompanha aqui o canal e se prepara para os próximos vídeos que vão ser muito legais. Obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê, como eu disse, sem dúvida, no próximo. É isso, galera. Valeu!